O Senhor esteja convosco. Há no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo. Escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Paulo, na primeira leitura, quer despertar o coração e a sensibilidade dos homens e mulheres de Corinto, uma cidade portuária, portanto, de riqueza comercial, mas com uma espécie de síndrome de grandeza. Os coríntios, que receberam de um modo especial o anúncio do Evangelho pelos lábios, mas também pela vida do apóstolo Paulo, estavam abandonando a riqueza do Evangelho, da graça, naquele lugar onde as coisas mais importantes não têm preço, pelo gosto de grandeza. O apóstolo Paulo vai continuamente alertando o povo de Corinto, e isto serve também para nós, homens e mulheres de todos os tempos e lugares, que é preciso nos encher daquilo que mais importa e nos esvaziarmos daquilo que até pode cintilar aos nossos olhos, mas a traça pode corroer e o ladrão pode roubar. De um sentido mais secreto e no outro mais exposto, tanto o Evangelho quanto a primeira leitura falam dos bens e dos talentos. Não aqueles da riqueza pecuniária, não é? Aqueles que os mortos deixam aos filhos para que os vivos se matem, não é? Não é isso que, via de regra, é a herança nas nossas famílias, aquilo que os mortos deixam para que os filhos vivos se matem, mas uma herança permanente e perene, aquela da graça de Deus, que não tem preço, que não tem custo, e que, inclusive, é aquela das divisões que multiplicam. Os bens deste mundo, quanto mais nós nos tornamos mais ricos, quanto mais nós enchemos o nosso bolso e a nossa carteira, mais nós tendemos a ficar divididos dentro de nós mesmos, né? Porque o dinheiro nos sequestra de nós, entre nós, porque as riquezas deste mundo não podem pertencer a todos ao mesmo tempo. Para que eu enriqueça, não raro eu vou ter que fazer de tudo para que você empobreça ou não tenha aquilo que é seu. Portanto, as multiplicações deste mundo nos dividem e nos roubam a paz. A avareza é um tirano, lembram os clássicos, porque ela manda juntar e impede o uso. Ela visita o desejo, mas impede que nós tenhamos a alegria e o gozo.
mas num sentido diverso. Os bens espirituais, na medida em que nós os dividimos, eles multiplicam. Dividir gentileza, dividir um abraço, dividir generosidade, dividir perdão. Na medida mesmo em que nós dividimos, a gente se torna ainda mais rico. E na medida em que a gente entrega, a gente recebe 100 vezes mais. O apóstolo Paulo então diz, no início da carta aos Coríntios, vede a vossa vocação. Ele está dizendo, querendo combater dentro do coração dos coríntios e também de cada um de nós, a síndrome de grandeza, porque Corinto, não obstante fosse uma cidade portuária, uma cidade de riquezas, não tinha a grandeza, por exemplo, de uma Roma ou de uma Atenas. Por isso o apóstolo está dizendo, a semelhança de Deus, que no Antigo Testamento escolheu uma pequena porção de escravos, porque é isso que Israel era, um povo escravo, numa terra estrangeira, sem bens, sem pão, sem lar. Assim como o Senhor amou, escolheu, elegeu, arranca Israel das garras do faraó e lhe dá uma terra prometida, terra onde corre leite e mel, lhes alcança com um amor que não era merecido, porque diferentemente dos grandes povos antigos, a Pérsia, a Babilônia, o Egito, Israel era uma pequena porção de terra de escravos. No entanto, o Senhor os amou, os elegeu e lhes deu promessa, aliança, terra, lhes multiplicou a descendência. Paulo está dizendo, a semelhança daquilo que aconteceu com o povo no Antigo Testamento, assim também. Corinto não era uma cidade assim tão importante, no entanto, recebeu o maior de todos os presentes, o Evangelho da graça. Paulo está sendo irônico, porque às vezes quando nós queremos dizer para o nosso esposo aquilo que se a gente dissesse abertamente poderia gerar alguma confusão, a gente tem que dizer com uma certa brincadeira e com um sorriso no rosto, não é verdade? Para ver se ele cai em si. Então, o apóstolo Paulo, com ironia, com uma certa brincadeira, com um certo riso, está dizendo, olha, vede a vossa vocação. Onde é que vocês estavam quando Deus lhes chamou e Deus lhes elegeu? O que Paulo está fazendo aqui? Com ironia, fazendo o povo de Corinto tomar consciência da sua primeira vocação, está lhes ajudando a perceber que o amor de Deus não tem nem pretextos, nem contextos, e que nenhum de nós pode merecê-lo. Muitos de nós, em algum momento da vida, seja em nossa infância, por conta do afeto que nos faltou, ou por termos nascido num lugar humilde, ou por termos uma certa timidez, vamos ao longo de toda a vida querendo conquistar coisas, comprar coisas e fazer coisas para prestar contas dentro de nós à criança frustrada que nós trazemos. Pode ser que em algum momento o lugar onde nós nascemos, ou a maneira como nós somos criados, ou alguma característica nossa, nos fez ter vergonha de nós sermos quem nós somos. E nós vamos, no apego a cargos, numa espécie de narcisismo, querendo o tempo todo produzir afirmação, lembrando os outros, você sabe com quem que você está falando? Tentando produzir com afirmação algo que possa compensar um sentimento de inferioridade que é latente dentro de nós. Então, se nós não nos reconciliarmos com este lugar onde nós apreciamos quem nós somos, os nossos limites, onde a gente passa a ter orgulho do lugar onde nós nascemos, do nosso sotaque, daquela terrinha onde nós somos criados, onde a humildade dos nossos pais e dos nossos antecessores não é um lugar de vergonha ou de desmerecimento. Muito pelo contrário, é a consciência das nossas raízes. Se nós não visitamos a este lugar, assumindo quem nós somos e passando a perceber que a maior grandeza não está naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos, nós corremos o risco de ficar o tempo todo durante a vida tendo que prestar contas e produzir afirmação. Não raro quando nós encontramos com uma pessoa que está apega a um cargo, que sempre tem que estar na frente, que sempre deseja ser o centro das atenções, que é o holofote, nós estamos certamente diante de uma pessoa que tem um grande sentimento de inferioridade, uma pessoa que tem uma baixíssima autoestima, e assim tem que, na maneira como se veste, naquilo que fala, nos cargos que ocupa, compensar para os outros e tentar convencer externamente aquilo de que ela mesma não está convencida. Na falta de consciência dos próprios talentos e do próprio valor
essa pessoa está o tempo todo produzindo a afirmação, sempre querendo estar à frente, sempre dizendo que tem razão, sempre querendo ocupar os primeiros lugares. E Paulo diz: vede a vossa vocação. E Paulo vai repetindo: Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. Escolheu em primeiro lugar aquilo que é louco, para confundir aqueles que se julgam sábios, diz o apóstolo Paulo na segunda leitura. Escolheu aquilo que é fraco, para confundir aquilo que se julga forte. O Senhor Deus escolheu aquilo que é nada, aquilo que é desprezível, aparentemente sem serventia, para assim mostrar a sua onipotência, a sua força. Por que o Senhor Deus escolheu os loucos? Porque os loucos, lembra Erasmo de Roterdã, os loucos veem o óbvio. Às vezes é preciso um pouco de loucura para não seguir a maré. Às vezes é preciso um pouco de loucura, ou seja, a capacidade de pensar de um jeito diferente daquilo que os outros pensam. O nosso mundo hoje valoriza o sucesso, somos todos empreendedores de nós mesmos, estamos o tempo todo sem a consciência do tempo. Nós vivemos muito tempo como se fosse um contínuo processo de corpo presente, né? Onde nós estamos aqui, mas não apreciamos o momento, tirando uma foto para quem está lá, não é? Quem de nós não gosta de fazer inveja na vizinha? É preciso um pouco de loucura, fazer de um modo diferente, apreciar um instante, reconhecer uma grandeza que está para além daquele dinheiro nos nossos bolsos. É preciso muita loucura para ter sanidade diante destes tempos que são os nossos, onde nós estamos respondendo ao imperativo de postagem, de felicidade, de adquirir isso e aquilo, com muita depressão e com muita ansiedade. É preciso ter loucura. A loucura de, por exemplo, estar numa mesa com os amigos, enquanto todos tiram foto, enquanto todos estão lá conversando com aqueles que estão ausentes para poder ver a presença. É preciso hoje muita loucura para ter a capacidade de perceber o rosto, porque estamos o tempo todo nós encantados e desencantados em nossas telas. O Senhor escolhe aquilo que é louco para confundir a sabedoria deste mundo. Escolhe aquilo que é fraco, porque é precisamente na fraqueza que a força se manifesta. Quem de nós, em algum momento da vida, não teve que tombar no próprio orgulho? Alguém que se julgava sabedor de tudo, alguém que entendia o que está lá na peça Otelo de Hamlet, não é? Que os ditados são sempre doces nos lábios de quem não leva o fardo. Alguém que sabia exatamente como é que a irmã deveria criar os filhos. Alguém que fazia aquilo que a gente costuma dizer, não vou colocar aqui não sei o quê, regras para a vida dos outros, mas apareceu alguma coisa, uma filha grávida dentro de casa, mas eu que sou ministro da Eucaristia, como é que eu vou justificar isso? E ali naquele momento, daquela fraqueza, daquele senão, daquela contradição, fez a experiência profunda da graça de Deus. Porque o fracasso tende a ser um excelente conselheiro, não é? No momento em que nós percebemos que nós temos fraquezas, que nós temos limites, sombras e avessos, fica muito mais fácil ser misericordioso e compassivo com os outros, né? Porque quando estava na casa da vizinha, eu ficava confortável, afinal de contas é a vizinha. Mas quando eu tenho que me haver estando na minha casa, aí é preciso uma consciência profunda da misericórdia de Deus, que faz, na fraqueza, desabrochar a força. E assim também continua o apóstolo Paulo: Deus escolhe aquilo que é nada, aquilo que é aparentemente desprezível, para assim ele mostrar a glória, a grandeza do seu poder. E aqui me recordo de uma frase mais ou menos apócrifa, que vez ou outra aparece nos lábios do nosso amado arcebispo, quando ele diz: só o despojado peregrino e aprendiz, em seu nada, pode tudo ser e cantar feliz. Só um despojado peregrino e aprendiz, em seu nada ser, pode tudo ser e cantar feliz. É preciso muito despojamento para encher-se daquilo que mais importa. É preciso muito despojamento para ver a beleza da travessia. Boa parte das vezes nós estamos apenas reclamando daquilo que falta, sem perceber que, às vezes, é precisamente quando falta que nós podemos perceber aquilo que mais importa. Todo relacionamento, meus irmãos e minhas irmãs, com Deus e uns com os outros, ele só pode sobreviver a longo prazo se há despojamento.
Se eu estiver cheio de mim mesmo, eu não vou ter espaço para a graça de Deus. Se eu sempre tiver certeza no meu casamento, eu nunca vou dar importância àquilo que a minha esposa está dizendo. Se eu já souber tudo, eu torno o meu ambiente de trabalho insuportável. Porque se eu já sei de tudo, o que vai poder ser acrescentado a um copo que já está cheio? Portanto, é só na pobreza, no esvaziamento, que pode haver encontro. Somente no despojamento de todos que somos peregrinos, no reconhecimento do nosso nada ser, nós podemos tudo ser, e assim seremos mais felizes. Por isso diz o apóstolo Paulo, se nós temos um motivo pelo qual nos gloriar, não será em nossas falsas grandezas, não será em nossa ilusão, não será na imagem distorcida que temos de nós mesmos, não será quando buscamos prestar contas, tentando convencer os outros daquilo que não está aceito em nós, será quando nós pudermos nos gloriar no Senhor. Gloriemos no Senhor. E o Salmo nos diz por que é que nós podemos gloriar no Senhor. Porque nele nós devemos esperar confiantes, porque ele é o nosso Ezer, é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nós não podemos esperar em nós mesmos. Maldito é o homem que confia no homem. Tem dia que nem é mesmo a gente dá conta da gente mesmo. Não é por isso que já de manhã cedo o esposo enche o saco da esposa? Porque ele não dá conta de si. E pessoas infelizes fazem os outros infelizes. Então a gente não pode confiar muito nas nossas expectativas. Temos que esperar no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, é o nosso Ezer. Quando uma parede está caindo, a gente coloca uma estaca para ela ser segurada. É isso que é o Ezer no hebraico. É nele que nós nos apoiamos, porque não podemos apoiar demais em nós mesmos. O nosso coração se alegra no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força e Ele é a nossa única, o seu santo nome é a nossa única esperança. E aqui terminamos com um olhar sobre o Evangelho, porque Jesus chama os seus discípulos para contar-lhes uma parábola, uma história, para assim, com jeitinho, dizer aquilo que precisa ser dito, sem ofender ninguém. E ele diz, um patrão viajou para o estrangeiro e resolveu confiar aos empregados os seus bens e deu a cada um de acordo com a sua capacidade. E aí fica fácil de nós entendermos que Jesus está falando da vida de cada um de nós. Nossa história, nossos dons, nossas qualidades, nossas características são talentos que Deus nos deu e que Ele quer ver multiplicados. E cada um de nós é servo e confiou os seus bens. É preciso ver aquilo que são os bens para além daquilo que é bom. Que a nossa maior riqueza, como insisti e digo, não seja apenas aquilo que a gente pode colocar no bolso. E na medida em que esse patrão volta para perguntar sobre aquilo que os seus empregados fizeram com seus bens, e o Cristo aqui está aludindo ao momento do juízo final, onde todos nós teremos que prestar conta da vida que nós levamos, e lá nós não poderemos nos desculpar, dizendo que nós não tivemos chance, ou que a virtude não era oportuna nesse ou naquele momento, ou de que nós não fomos santos porque Deus nos confiou um marido difícil. Cada um de nós terá que prestar conta daquilo que fez, porque nós não podemos terceirizar responsabilidades. Mesmo nos contextos hostis, nas dificuldades que nós enfrentamos, a gente tem que crescer como chantilly, não é? Clara de ovo é assim, não é para ficar aquela coisa bonita no bolo que ataca a nossa diabetes ou diabetes, tem que bater bastante para crescer. Na vida é assim, não é? Se você pede a Deus paciência, Ele vai te dar um marido difícil, né? Se você pede a Deus perseverança, Ele vai te dar um padre chato. Se você pede a Deus generosidade, Ele vai te dar oportunidades para que você exercite. Isso é uma virtude. Virtude não é uma coisa que vem pronta e que cai do céu. Ela pressupõe constância, perseverança, pressupõe abertura, confiança na graça de Deus, que a gente cai e que a gente levante. Porque nós não nascemos para ficarmos estacionados. É isso que essa parábola quer dizer. Servo bom, ou seja, alguém que vive a vida em estado de serviço. Então, se você está percebendo que na sua vida estão multiplicando as brigas, então significa que você pode estar servindo pouco. Porque quando nós queremos ser servidos e nós reivindicamos, aí o casamento é um inferno. O ambiente do trabalho é difícil, a comunidade, porque eu quero que o outro me sirva, que ele faça o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas se eu sirvo
aí a gente encontra uma verdadeira alegria. Um servo que é bom. A bondade é uma coisa tão pequena, não é? É tão fácil ser bom. Não precisa de faculdade para ser bom, não precisa de grande conhecimento para ser bom, não precisa de grandes ocasiões de holofote para ser bom. Basta um copo de água dado a quem tem sede e a gente pode ser bom. E a única coisa que nós viemos fazer nesse mundo é sermos bons. Santidade não é outra coisa do que a gente cada vez menos encher o saco dos outros. Porque ser bom é aquilo a que nós somos chamados, um servo bom. E um servo fiel. O que é a fidelidade? Esta constância, não é? Constância de ser bom, de ser servidor, não apenas como nos apetece, não apenas neste ou naquele momento para ficar bem na fita, como assim se diz, mas assimilar o serviço e a bondade como um jeito de ser, sendo fiéis a Deus e fiéis uns aos outros. E aqui é preciso terminar dizendo, este lugar aqui convoca os discípulos e também a cada um de nós, onde nós percebemos que Deus nos deu muitas competências, nossos talentos, nosso conhecimento, nossas qualidades, mas Ele espera que nós sejamos competentes. E esta competência está na capacidade de, mesmo nas pequenas coisas, nós sermos fiéis, confiáveis e constantes. Vamos pedir a Deus, de modo especial, pela intercessão da Virgem Mãe e Senhora da Piedade, esta graça, ela que foi escolhida, e ao ser escolhida e alcançada pela graça de Deus, viu-se como serva. Partiu apressadamente para servir a sua prima Santa Isabel. E alguém que, ao ser revestida de graças, tornou-se fonte das graças, que a Virgem Mãe e Senhora da Piedade, cujas mãos ali sustentam a mão do seu divino Filho, também sustente a cada um de nós, porque nós um dia seremos cobrados diante de Deus sobre a vida que nós levamos, sobre os talentos que nós multiplicamos e sobre a nossa capacidade ou não de sermos competentes com aquilo que o Senhor nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.